Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário de atualização do Scholar One. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da unidade de submissão online do Cielo. Então, antes de a gente começar, se possível, deixe o título do seu periódico, o acrônimo, junto ao seu nome, para que, se você fizer alguma pergunta, a gente saiba de qual periódico você está falando. Você pode enviar as suas perguntas pelo chat ou também pelo Q&A do Zoom, a função de perguntas e respostas do Zoom. E esse webinário está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal do Cielo, do YouTube. A agenda do seminário de hoje, do webinário de hoje, é o lançamento da versão 3, né, que é do terceiro quartil do ano, que na verdade, deveria ser o segundo, mas acabou atrasando, saiu agora em julho. Então, eles colocaram Q3, né, do terceiro quartil, embora esse seja o segundo lançamento do ano, né, não é o terceiro. É só uma questão ali de que bimestre que ele está saindo, né, trimestres. E o segundo ponto é a migração, entre aspas, aqui, e eu vou comentar por que esse entre aspas, para o OJS. Então, começando o nosso primeiro ponto da agenda, como de praxe aqui, eu já separei o arquivo com as notas, né, o Release Notes, dessa versão, que aqui eles estão chamando de Q2, enfim, tem uma inconsistência aí. Esses foram as principais alterações, foram 14 aqui, tem 14 itens, mas nem todas se aplicam a nós, né? E eu também estou usando o arquivo em português para facilitar, embora tenha alguns problemas de tradução. Sugiro também que, se tiver alguma dúvida, verifiquem a versão em inglês, se possível, porque é original, né? Então não tem problema com tradução. Primeira mudança, que é bastante interessante, é a inclusão do nome do modelo de e-mail na trilha de auditoria. Então, a partir de agora, quando você estiver verificando lá a guia Audit Trail, né, a trilha de auditoria, onde tem os e-mails, é o histórico ali da submissão, quando tiver um e-mail que foi enviado e esse e-mail estiver registrado ali, o sistema vai passar a incluir o nome do modelo de e-mail que foi usado. Essa ação ela é disponível para o padrão, não é necessária nenhuma configuração, então todos vocês já têm acesso. Então aqui tem uma ilustração, ó, então quando tiver um registro no histórico de um e-mail enviado, aparece qual foi o nome do template usado. Isso é muito útil para que vocês localizem os e-mails mais facilmente lá na seção de templates de e-mail. Muitas vezes vocês precisam alterar, né, o texto de uma mensagem, de um e-mail, alterar o template, mas é difícil, às vezes, de localizar qual é aquele e-mail. Muitos de vocês entram em contato com a gente, né, mandam um e-mail e a gente orienta. A partir de agora, acredito que vai ficar mais fácil, porque aparece ali que template o sistema usou. Então, basta fazer uma busca lá nas seções, nas áreas dos e-mails, e localizar aqui o nome. Não está por seção, né? Ele não está categorizando o e-mail, mas só pelo nome já ajuda bastante. Então, essa foi uma primeira mudança aí que é interessante. Segunda alteração é a classificação dos alertas de atividade inusual, né, incomum aqui, unusual activity, isso aqui, por hora e por data. Então, agora, a partir de agora, nesse release, que já está disponível para todo mundo, né, a propósito, essa atualização foi feita na semana passada, então todos vocês já estão com essa versão disponível. Então, agora é possível ordenar os manuscritos pela data mais recente do relatório de atividade em comum.
Essa ação também ela é disponível por padrão, não é necessário nenhuma configuração da parte de vocês. Então, o que que significa isso? Lá na parte de atividade em comum, você tem todos os manuscritos que o sistema identificou ali alguma atividade suspeita ou incomum, e anteriormente não dava para ordenar por ordem da geração desse relatório, porque o relatório ele não gera ao mesmo tempo que a submissão é feita. Quando a submissão é feita, né, conclui, o relatório é gerado pelo sistema de forma automática, mas pode levar algum tempo. Então, essas datas, elas diferem às vezes, e aí é possível agora ordenar aqui, fazer assim, essa classificação, clicando aqui em esse Date Detected, o Data Detectado, acho que não foi traduzido aqui ainda, e aí ele faz essa ordenação. As outras formas de ordenação ainda são possíveis, né, por título, por data de submissão, etc. Isso não mudou. Terceira atualização no relatório dos Collins, né, nos relatórios de estatísticas do sistema, agora existe um novo campo chamado fonte da seleção de avaliadores, né, revisores, mas aqui são avaliadores, pareceristas, etc. Então, existe agora um novo campo de dados dentro do pacote de criação de relatório customizado, né, que ele build your own reports, né, cria seus próprios relatórios, e naquele peer review details, né, detalhes de revisão por pares. Esse campo dá para o editor identificar da onde o parecerista foi selecionado, de que forma que foi feita aquela seleção. Essa ação também é disponível por padrão, não é necessário nenhuma configuração da parte de vocês, então se vocês acessarem lá o Peer Review Details dentro do Build Your Own Reports, já vai ter disponível esse campo aqui, fonte da seleção. E aí é assim dessa forma que essas são os possíveis resultados aqui. Então, o editor consegue, né, o admin, consegue saber de que forma que aquele parecerista que avaliou aquele manuscrito foi encontrado. Se foi por meio da busca avançada, se foi por sugestões de alternativos, se foi por cadastro ali on the fly, né, que é feito na hora, se foi porque o autor não, se for da versão anterior, né, previous version, se foi do quick search, enfim, então aqui é keyword, tá? Esse KW é keyword e RI eu não tenho certeza. Research interest, de interesse, né? De pesquisa. Se for recomendação do autor, então é possível o editor fazer esse levantamento para ver de que fonte os pareceristas estão sendo escolhidos pelos editores associados, tá? Então, dá para agora isso é possível. Tinha aqui a legenda que eu não me atentei. Então, tem aqui a descrição direitinho, para vocês depois quiserem consultar o que significa cada um desses dados. A quarta mudança aqui, ela é relacionada à barra de cookies, né? Essa alteração, ela estava originalmente prevista no release anterior. Então, se vocês participaram do webinar anterior ou assistiram um vídeo, vocês devem lembrar que eu comentei sobre isso. Mas houve um atraso e não foi implantado naquele release, então está sendo implantado agora no release atual. Que isso aqui é uma questão de deixar o sistema mais conforme a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Então, agora existe essa barra de cookies, de preferências, que também está disponível por padrão, não é necessário nenhuma configuração, e eu imagino que vocês já devem ter visto ela, quem acessou o sistema nos últimos dias. Isso afeta todo mundo, né? Autor, parecerista, editor e etc. E esse banner aqui que eu estou me referindo, onde o usuário pode aceitar os cookies ou fazer as
configurar as preferências aqui, né? Então, isso é uma prática adotada por diversos sites da internet, né? Então, não é uma exclusividade do Scholar One, e agora o Scholar One também tem essa faixa de cookies aí. Então, não tem algo, não é algo que afeta o funcionamento do sistema em si. Quinta mudança é mudança no histórico de versões, que agora exibe todas as transferências anteriores. Essa mudança, ela afeta principalmente periódicos que fazem transferência de manuscritos entre si. Não afeta a maioria de vocês, é uma minoria de periódicos que faz transferência entre si. E então agora, só rapidamente comentando, é possível verificar, né? Ele vai exibir aqui no histórico todas as versões anteriores, todas as transferências anteriores no histórico de versões. Então isso não era possível antes e agora isso está implantado. E periódicos que utilizam transferência entre outro periódico, né, com outro periódico, precisa entrar em contato conosco para habilitar isso. Então, não está disponível para o padrão. Tá? E aqui também, só para dizer que no mini histórico de versões também aparece aqui essas transferências. Outra melhoria que também se aplica apenas para periódicos que fazem transferência de manuscritos é que agora é possível enviar manuscritos para aprovação quando a decisão de transferência do checklist, do admin checklist, for tomada. Então, agora é possível enviar o manuscrito para os autores, para que o autor submissor aprove a transferência. Anteriormente, isso não era possível. Quando o periódico decidia transferir um manuscrito, ele era transferido, não tinha essa aprovação prévia do autor. Então, agora, o autor submissor pode aprovar a transferência previamente. Isso também se aplica só para periódicos que fazem transferência, são poucos periódicos do Cielo, isso, e está disponível também apenas mediante a solicitação. Então, entre em contato conosco, se for o seu caso, tá? E aí aqui tem os detalhes de configuração. A sétima melhoria não se aplica a vocês, ela tem a ver com uma parte de configuração interna que só a gente tem acesso aqui do Cielo, então eu vou pular, porque é uma parte aqui de configuração ali que vocês não têm acesso. A melhoria 8, né? Atualização do número máximo de instituições por autor. Essa eu acho que não vai ter muito impacto para a maioria de vocês, mas, de qualquer forma, anteriormente, o número máximo de instituições que o autor poderia informar era 4. E agora, esse número aumentou para 10, que por si só é bastante alto. Já era bastante alto 4, agora foi para 10, então houve esse aumento. Caso você não precisa fazer nada para ter acesso a isso, né? Já está disponível por padrão, então não é necessário nenhuma configuração. E só, no caso, precisaria pedir para a gente solicitar para a gente alterar esse limite. Se tiver um limite, se você quiser que o autor coloque até 10 e está 4 no seu periódico, a gente pode fazer essa alteração conosco, né? Então, precisa mandar um e-mail para a gente e a gente muda isso no seu periódico, tá? Aí aqui tem um exemplo, né? Quando o autor está preenchendo, aparece aqui que ele pode adicionar outra instituição, agora até 10. Número 9, serviços de notificação. Não se aplica a nós, porque não tem nenhum periódico usando esse serviço de notificação. Ele é um serviço que requer desenvolvimento da parte do periódico, o uso de APIs, tem um custo também. Não temos periódicos usando esse serviço. Então, eu vou pular. E o 10 também
não se aplica, porque tem a ver com o módulo de ingestão de manuscritos oriundos de outras plataformas, então, outros sistemas, é, sistemas de autoria, né, de serviços para de autoria, servidores de pré-print. Então, hoje, nesse momento, não tem nenhuma interoperabilidade dos nossos Scholar One, né, de vocês, com algum outro sistema. Então, essa melhoria, essa mudança aqui, não se aplica ainda a vocês. A número 11 também não, porque tem a ver com a mesma coisa, com a transmissão, né, data de transmissão, tem a ver com transmissão de manuscritos entre sistemas. O número 12, infelizmente, também não se aplica a vocês. Essa é uma melhoria que tem a ver com o PayPal, que é usado para coleta de taxas de processamento de artigo, né, o APC. Essa é uma melhoria, então, esse PayPal Advanced Checkout é um serviço aí do PayPal que é mais seguro, melhor, etc. Porém, ele tem uma lista de países que é compatível e o Brasil não está dentre eles. Então, não seria possível fazer transferências. O PayPal exige uma conta, né? E essa conta precisa estar em um desses países que não tem o Brasil incluído. Então, o Brasil não faz parte dos países que esse serviço exige, né? Que a conta seja criada, seja disponível. Então, eu sei que muitos de vocês coletam taxas, mas, por enquanto, não tem uma forma muito integrada de fazer isso pelo Scholar One. Todas as formas são externas ao Scholar One, os controles são externos, não existe uma forma de fazer isso de forma integrada ainda, tá? O número 13 é relacionado ao Google Analytics. Alguns de vocês podem querer saber os acessos que o sistema possui, que o sistema recebe, né, acessos, estatísticas de acesso. E aqui, talvez vocês não saibam, mas o Google Analytics ele mudou a forma de coletar esses acessos, né? Houve uma transição do Google Analytics UA, né, que é o Universal Analytics, se eu não me engano, e passou para o Google Analytics 4, que é o GA4. E essa mudança, ela afetou todos os sites que usam o Google Analytics e precisa fazer uma troca ali de código para mudar, para o Google continuar captando essas estatísticas de acesso, tá? Não são estatísticas de uso, é de acesso, assim, quantos acessos teve, quantas, né? Até onde eu sei, nenhum periódico do Cielo possui o Google Analytics configurado no Scholar One, tá? Então, nenhum de vocês está fazendo esse monitoramento de acessos. Mas posso estar enganado, não me lembro, né? Ao certo. Mas se algum de vocês tem interesse ou faz isso, precisa fazer essa alteração para o Google Analytics 4. Isso é totalmente com periódico, no sentido de fornecer essa chave. Não é o Cielo que fornece essa chave do Google Analytics, são vocês que têm que ter uma conta do Google Analytics, fornecer a chave para a gente, e aí a gente coloca no Scholar One de vocês. Mas, até onde eu sei, nenhum de vocês faz isso. E a 14ª, então, são correções de defeitos mais pontuais. Isso aqui eu não destaquei nenhum, porque são casos, eu dei uma lida, e são casos muito específicos que não sei se algum de vocês está passando por algum desse problema que foi corrigido, mas são erros e melhorias que bem pontuais, que não estavam afetando todo mundo de uma forma geral, e que eu sugiro, eu recomendo que vocês deem uma lida nessas melhorias para ver se algum desses problemas se aplica a vocês, esses problemas que foram solucionados já,
se aplica, se vocês se identificam com alguma delas. Eu não achei interessante destacar nada, achei que são passos muito, muito específicos, tá? Bom, isso aqui conclui a parte dos releases, das melhorias. Acho que as primeiras foram as mais interessantes. Eles continuam trabalhando na parte de login integrado, login único, né, unificado. Então, muito em breve, ainda esse ano, eles devem lançar uma integração aqui que o usuário possa se logar em todos os Scholar Ones, né, sem precisar ter um login e senha para cada site. Então, esse é um trabalho aí que eles estão fazendo já há um bom tempo e deve ter algum lançamento ainda esse ano. E não só dos sites do ScholarOne, né? Eles estão fazendo isso para todos os sites da Clarivate. Então, se você possui um login em outro produto, né? Então, Web of Science, ou mesmo aquele Publons, né? Você conseguiria aproveitar o mesmo login e senha para entrar no ScholarOne. Então, isso ainda é um trabalho que está sendo feito. Talvez na próxima versão já tenha alguma novidade nesse sentido. Dentre outras coisas também que estão por vir, tá? Mas dessa vez é isso aqui que a gente que está disponível nessa versão. Muito bem, então, seguindo aqui na agenda, depois, caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou ler no final. O próximo ponto aqui é a migração para o OJS. Migração entre aspas, eu vou explicar por quê. Talvez eu esteja me repetindo, esse slide eu já falei no último webinário, mas eu acho que vale a pena reforçar, tá? Então, o nosso contrato com a Clarivate para o uso do ScholarOne, sem custos para vocês, foi renovado por mais 3 anos, então até o fim de 2025, com possibilidade de cancelamento anual, mediante o cenário econômico do país e do programa Cielo. Então, anualmente, o Cielo vai reavaliar se a gente tem condições de continuar oferecendo para o próximo ano o ScholarOne para vocês. Vocês todos acompanharam, né, as mudanças de aumento aí do dólar, cortes em investimentos na ciência no país. Então, tudo isso impacta, claro, a viabilidade de oferecer o ScholarOne para vocês sem custo. Porém, nesse momento, né, a gente tem uma segurança maior, só que o cenário, tem coisas que a gente não consegue prever, né, essas mudanças aí econômicas, então a gente tem nós vamos fazer essa reavaliação anualmente. Por enquanto, não, o prazo a gente continua esse de 2025 como o cenário que a gente está trabalhando, tá? Vou reforçar mais uma vez que o Cielo e o PKP vêm juntos fazendo melhorias progressivas no sistema JS. E o Cielo continuará investindo de forma política e financeiramente no OJS como uma alternativa ao ScholarOne. Recentemente, o OJS lançou a versão nova do sistema, a versão 3.4. Procurem se informar sobre essa versão e as melhorias que ela oferece. Tem bastante coisa bacana, teve bastante modificação na parte de submissão, o sistema ele vem se aprimorando, ele vem diminuindo a lacuna entre ele e o ScholarOne, isso vem sendo feito de forma progressiva, então convido todos vocês a se informarem, a procurarem saber mais sobre essas melhorias, estão disponíveis aí no site do PKP, né, tem blog, tem posts no blog do PKP sobre isso, tem vídeos. Esses próximos anos, né, 2023 até o final, 24 e 25, nos permitirão nos apoiar com maior conforto e segurança, nos permitirão apoiar os nossos periódicos com maior conforto e segurança que optarem por essa migração para o OJS. Lembrando que os periódicos que quiserem continuar usando o ScholarOne nesse cenário, onde o Cielo deixará de custear o ScholarOne,
o periódico pode fazer isso, ele não é obrigado a migrar para o OJS, mas o custo, né, o custeio do uso do Scholar One deverá ser feito pelo periódico. Esse modelo ainda não está definido, qual vai ser esse modelo, quanto vai custar, se o Cielo vai subsidiar alguma coisa, parcial ou nada, né? Isso não está definido ainda. E isso vai mudando, né, ano a ano. Então, a gente não consegue passar agora isso para vocês, mas a gente vem alertando isso porque pode acontecer isso em algum momento, né? Aliás, nós vamos trabalhar com esse cenário. Depois de 2025, o cenário é que o Cielo deixará de custear o Scholar One. Que foi o que eu acabei de falar. Então, progressivamente, o Cielo deixará de custear integralmente o uso do sistema após esse triênio. A gente vai manter vocês todos informados de qualquer mudança que possa impactar nesse orçamento. Por isso, a gente pede, mantenham sempre os contatos lá da Configuration Settings do Scholar One, que tem lá aquela área, e no próprio Cielo, atualizados, para que os comunicados cheguem até vocês, para que ninguém seja pego de surpresa. Então, eu não consigo falar de custos ainda. No passado, nós já enviamos um comunicado informando quanto custaria por submissão. Eu não vou retomar esse valor, porque é um valor que é antigo, né? Foi enviado lá há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Também essa gravação vai estar disponível depois no YouTube. Eu não posso, por questões de sigilo, não posso divulgar valores nem nada, mas também não acho que é interessante se basear muito por aquele valor, porque o cenário já é outro, né? Então, aguardem comunicações oficiais do Cielo em relação a isso, mas estejam preparados para essa migração para o JS, se o seu periódico não tiver condições de financiar o custo do Scholar One, depois de 2025, tá? Falando agora dessa migração, entre aspas, a gente vem recebendo muitos e-mails de vocês perguntando sobre essa migração. E a gente está entendendo que a nossa percepção é que vocês estão achando que dados serão migrados do Scholar One para o JS, que submissões serão migradas de um sistema para o outro. Aqui eu tô aqui para esclarecer que isso não vai acontecer. Scholar One, ele não é compatível com o JS e vice-versa. Eles são sistemas totalmente diferentes, que não se conversam. Scholar One é um sistema proprietário, de código fechado, que não fornece dados para nós, né, para fazer qualquer tipo de migração, de transferência de um sistema para o outro. Isso não é uma possibilidade, isso não vai acontecer, tá? Então, nenhum dado será migrado de um sistema para o outro. Então, quando a gente fala em migração, e talvez a gente deveria usar outro termo, foi uma falha nossa aqui, nós estamos referindo ao processo de encerrar o uso no Scholar One e iniciar o uso no JS. É pura e simplesmente isso. Então, deixar de usar o sistema e passar a usar outro. Não vai ter migração de dados. Submissões iniciadas no Scholar One devem ser finalizadas no Scholar One. Então, quem nasceu no Scholar One, morre no Scholar One. Não vai para JS. E vice-versa. Foi assim quando vocês migraram do sistema que vocês usavam para usar o JS, e vai ser assim também se vocês mudarem de sistema, tá? Caso você deseje iniciar testes com o JS, do Cielo, né, o JS do Cielo, que é o mesmo JS que está disponível aí na internet, né? Nós não temos nenhuma diferença de código, de funções, né? Entre em contato com a nossa equipe, que a gente prepara uma instância teste para você começar já a fazer teste na versão do JS atual, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre a JS. Então, o que a gente vai orientar no momento oportuno é como vocês podem extrair relatórios, que são relatórios chave
para o seu periódico manter um histórico do que foi recebido, do que foi as datas de decisão, as datas de submissões, assim, porque isso é importante, uma vez que vocês deixarem de usar o Scholar One, para vocês não perderem todo esse histórico de submissões, né, de datas, que isso é muito importante para vocês. Então, esses relatórios, isso sim, é possível extrair uma cópia, uma versão desse relatório, para vocês manterem um backup disso, mas esses relatórios são planilhas Excel que vão ter só informações de datas, decisões dadas. Não é, de fato, ali a submissão, né, o arquivo, o PDF, o texto, ou ainda da forma que vocês estão acostumados a acessar ali no sistema. Isso vai estar em forma de planilha, tá? Então, isso é possível de fazer, nós vamos orientar no momento oportuno. Quem quiser já ir salvando isso é sempre bem-vindo, né? Salvando esses relatórios. Independente de se vai mudar ou não de sistema, é uma forma de vocês terem um backup desses relatórios, né? Desses dados. Então, isso é uma coisa, mas não haverá migração de dados entre um sistema e outro. Então, estou fechando esse tópico. Depois, se tiver alguma pergunta, eu respondo. Por fim, quero relembrar, vocês já estão muito, né, já estão cansados de saber, mas nós vamos ter aí o Cielo 25 anos no mês de setembro. As inscrições estão abertas, a participação ela pode ser presencial ou remota, ou online, e a gente tem desconto, né? Periódico Cielo tem desconto, valores promocionais para quem é periódico Cielo. E também a gente tem desconto para grupos de 5 ou mais pessoas. Então, se você quiser levar muitas pessoas ao seu periódico, a gente consegue dar um desconto ainda de 20%, né? Além do desconto periódico. Então, você tem lá, já tem o desconto do periódico. Se vier um grupo de 5 pessoas ou mais, a gente ainda dá um desconto adicional de 20%. Isso tudo é para realmente viabilizar e proporcionar aí que todos vocês possam participar. É muito importante a participação de vocês. Serão discutidas questões que vão pautar, né, os próximos 5 anos do Cielo, além de tudo que a gente vem já falando sobre ciência aberta e os princípios DEA, né, de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade na comunicação científica. Então, verifiquem lá o site, 25.cielo.org, inscrevam-se, caso vocês ainda não tenham se inscrito, e mesmo que vocês não possam participar de forma presencial, avaliem participar de forma online. Muito bem, era isso que eu tinha para falar. Deixa eu verificar agora se tem perguntas. Tem as perguntas aqui. Luciano Panepucci, da Codas, AR, ACR, PROD, aqui, todas as 4. É possível definir a ordenação padrão das listas? Atualmente, a ordenação exibe as submissões mais recentes primeiro. Eu gostaria de exibir as mais antigas primeiro. Se você clicar lá na data, né, de submissão, ele ordena. Ele muda a ordem da submissão. Eu só não sei se essa mudança, se ela fica gravada. Quando você sair da lista e voltar, eu não sei se o sistema lembra que você tinha feito uma ordenação e exibe aquela última. Não sei se ele faz isso, eu não cheguei a testar. Teria que ver. Aqui tem uma questão, mas que foi apagada, também do Luciano. Outra pergunta do Luciano sobre renovação do Scholar One. Em caso de cancelamento do contrato com a Clarivate sobre o Scholar One, em quanto tempo mínimo as revistas serão avisadas? A gente pretende fazer isso com, no mínimo, 6 meses de antecedência, no mínimo. Embora isso seja muito... A gente não consegue controlar muito isso, né? O contrato é feito de 2 partes enfim, embora a gente tenha todo esse cuidado e atenção e preocupação para não ser uma coisa que seja
radical em esse impacto aconteça de uma forma assim muito rápida. A gente sabe que são questões que impactam vocês e não é algo que pode ser resolvido em um mês. Muitos periódicos precisam de muitos meses para solicitar orçamentos, financiamento. Então, é algo que a gente está atento e a ideia é, sim, avisar, fazer um aviso com no mínimo 6 meses. O ideal seria um ano, né? O ideal é a gente avaliar no final do ano e verificar que o próximo ano é o último ano que a gente consegue oferecer, e aí já avisar, para que todos tenham esse período aí de um ano para se preparar. Mas a gente está trabalhando com no mínimo 6 meses. Pergunta aqui da Roberta, da Proposições, sobre a migração. Há alguma tabela de comparação entre as funcionalidades do Scholar One e do JS? Não, não há essa tabela. O que eu sugiro é realmente dar uma olhada na documentação do JS, nos vídeos que eles oferecem, até porque são coisas que estão sempre modificando, né? É interessante essa ideia, mas nunca foi feito esse trabalho, nunca foi feito esse levantamento, e se foi feito, ele já está desatualizado, porque já saiu uma versão nova aí do OJS, que mudou bastante coisa para melhor, e é uma coisa que a gente pode estudar, fazer, mas não fizemos ainda, não sabemos se vamos fazer, se teremos esse tempo para fazer, mas olhando a documentação, olhando os vídeos, dá para ter uma ideia das diferenças. Realmente eu sugiro fazer isso, dar uma olhada na documentação, lá no site do PKP tem, né? Se você colocar no Google PKP Docs, ele leva para o portal de documentação dos produtos do PKP, e você tem ali a documentação aqui do OJS, que é o Learning OJS Tree. Não está disponível em português ainda, mas a documentação está traduzida já, e em breve ela vai estar disponível aqui também, em português. Já está pronta, é uma questão de tempo para eles colocarem. E aí você tem aqui todas as áreas do sistema, e dá para fazer essa comparação, assim, né, de o que tem e o que não tem. Mas não tem essa tabela, não, tá? Hoje, pronta. Deixa eu ver. Ok, não fica gravada, então é necessário, então, lembrar de ordenar novamente quando acessar a lista. Outra pergunta da Roberta. Há alguma sinalização sobre o contrato com a Clarivate continuar após 2025? Tecnicamente, até o fim de 2025, teremos contrato. E depois? Esse é o cenário que a gente está trabalhando, Roberta. A gente não consegue prever além de 2025, até porque o Cielo também trabalha com projetos a cada 3 anos, com a FAPESP. Então, a gente também, chegando em 2025, teremos que renovar o projeto do Cielo. A gente trabalha com triênios, né? Então, nós não olhamos além de 2025. Está muito longe ainda, muita coisa pode mudar. Mas aquilo lá, a ideia é o Cielo vem com essa proposta de financiar uma iniciativa como o PKP, que incentiva, que usa sistemas de código aberto, que está alinhado com o Cielo. Então, faz mais sentido para o Cielo investir em uma solução aberta, como o OJS, do que em uma solução fechada, como o Scholar One. Por mais que hoje o Scholar One tenha uma vantagem em relação ao JS, por motivos óbvios, né? Porque o Scholar One tem mais investimento do que o OJS. Então, a ideia não é continuar investindo no Scholar One, financiando o Scholar One. A ideia é fazer migrar para o OJS como solução, porque é muito mais sustentável a longo prazo para nós, além de que a gente estaria fazendo, apoiando aí um produto de código aberto que está mais alinhado com os princípios do Cielo. Então, hoje o cenário é
tecnicamente, bem entre aspas mesmo, porque isso, se acontecer alguma coisa, se o dólar for para, sei lá, 7, 8 reais, que isso não aconteça. Mas, se acontecer, isso com certeza tem um impacto no nosso orçamento, né? Nos pagamentos que a gente faz para a Clarivate. Então, isso precisa... Não podemos prometer com todas as certezas de que até 2025 nada vai acontecer, que está garantido, né? Isso não é uma verdade absoluta, mas tudo indica, o cenário atual nos faz acreditar que até 2025 isso vai estar disponível para vocês sem custo. Depois, já não podemos garantir. Revista Brasileira de Educação Médica. Quais relatórios recomendam que sejam gerados e salvos antes dessa transição? Ainda não chegamos a fazer essa lista, mas eu diria que aqueles relatórios que têm mais informações possível. Porque pensa o seguinte, depois que vocês deixarem de usar o Scholar One, se o Cielo encerrar o contrato com o Scholar One, ou melhor, quando o Cielo encerrar o contrato com o Scholar One, vocês não vão mais ter acesso ao site. Eles vão excluir os sites. O Scholar One, depois que não tem contrato, não faz sentido para eles manter o site no ar. Se vocês não vão ter mais acesso ao site, que informações vocês precisam ter de backup? Quais são esses dados? Inclusive, até eu acho que quem tinha que informar isso são vocês mesmo. Que tipos de informação são importantes para vocês terem no relatório, e aí a gente verifica ali quais relatórios são os que contemplam isso. Pode ser que seja um relatório que tenha que criar do zero, que não exista, né? Então, tem vários relatórios prontos ali. É interessante vocês já irem dando uma olhada e baixando alguns dos anos anteriores, que a gente sabe que não vai ter alteração, né, de dado, tudo, e também ir listando esses campos, porque a gente também precisa saber de vocês. Não adianta a gente recomendar um relatório que não vai ser útil para vocês. É importante que vocês falem quais informações vocês precisam ter como backup, né? Pensando assim, num cenário onde não há acesso mais ao Scholar One. Que dados vocês precisam ter numa planilha que vai te deixar seguro quando você quiser consultar alguma coisa? É o ID da submissão, é a data da submissão, são os autores, é o título, é tudo praticamente, né? É muita coisa. Então, essas informações todas que são chaves, a gente precisa listar e ter em um relatório. Muito provavelmente vai ser um relatório customizado, que a gente vai sugerir que vocês criem, ou que a gente veja uma forma do Scholar One já criar automaticamente ali e faça o download desse relatório para que vocês tenham essa cópia de segurança, né? Mas é preciso ter enfim, a gente tem algumas recomendações, não fizemos ainda, não chegamos nesse ponto, mas eu acho que mais importante que nós recomendarmos é vocês também dizerem para a gente que dados são esses, e pode ser que a gente se reúna em um momento futuro para poder fazer um grupo de trabalho, alguma coisa nesse sentido, justamente para criar esse relatório ideal, esse relatório que contemple tudo isso, tá? Por exemplo, no nosso caso, a Roberta falou, os pareceres e os anexos são importantes também para backup. Os anexos, por exemplo, é uma coisa, você está falando de arquivo, né, PDF, Word, isso é uma coisa que a gente não consegue extrair de forma assim, por um relatório, por exemplo. Em teoria, toda submissão aceita, desde os primórdios que vocês começaram a usar, toda submissão aceita é exportada para um e-mail. E vocês têm ali, nesse e-mail, nesse pacote zip, os arquivos, os anexos, então já é uma forma de backup ali, né? Então, como eu falei, em teoria, se vocês estiverem usando o sistema corretamente, toda vez que um artigo é aceito para publicação,
envia-se um backup, um arquivo zip dos arquivos da submissão para um e-mail que vocês definiram. Se vocês têm guardado esses arquivos desde sempre, isso já é uma cópia que vocês têm. Caso vocês não estejam fazendo isso, procurem fazer o quanto antes. Os pareceres dá para puxar, né? Parecer é uma coisa que dá para puxar ali do relatório, só não dá para puxar o formulário em si, né? Com pergunta e resposta, até dá, mas é uma coisa muito. Cada revista tem o seu formulário, não dá para fazer uma coisa assim que a gente possa padrão para todo mundo, né? Assim, então, parecer, o comentário do parecerista dá, aquele comentário que ele dá no final. Mas cada pergunta e cada resposta de cada parecerista, isso, o relatório não vai ser muito. Dá para fazer, mas é bem, tem que ser caso a caso mesmo, o seu periódico, tem que fazer para o seu periódico. Ou sugiro também já ir gravando um backup disso, se for tão importante para o seu periódico. Luciano aqui, mais uma vez, sabemos que é possível importar dados no OJS. Cielo vai permitir revistas importarem dados a partir de planilhas? Sim, se a revista fornecer no formato que o JS pede, não tem problema, né? A gente faz a importação. A questão é que o JS ele trabalha com banco relacional, né? Que uma tabela conversa com outra. Então, você tem um parecerista que também é autor, que submeteu um trabalho, que deu um parecer tal, que foi editor em outra revista, em outro periódico. Então, toda essa relação, ela tem que ser bem respeitada e tá refletida ali. Senão, vai ser uma importação mais de leitura apenas, só de excesso, vai ser uma importação que não vai estar muito, não vai estar totalmente integrada com o sistema, assim, né? Mas sim, isso é uma possibilidade. Quem fornecer isso para a gente importa. ScholarOne permite configurar a exportação automática via FTP? Sim. Da mesma forma que é por e-mail, dá para fazer por FTP, basta enviar para a gente os dados do FTP e a gente configura essa exportação. Tomar muito cuidado com isso, porque o FTP tem que estar sempre disponível. Se ele cair e tiver uma tentativa de envio do ScholarOne, aí falha o envio e aí fica lá na fila, parado o arquivo para exportação e fica esperando uma ação. Não é automático as novas tentativas, alguém tem que ir lá manualmente pedir de novo. Por e-mail é um pouco mais eficiente, porque o e-mail nunca está fora, né? Pode ser que o e-mail não seja enviado porque o anexo é muito grande, isso é outro caso. Quando o anexo tem mais de 10 megas, ele não envia o e-mail, que também é enviado um aviso falando, olha, o seu e-mail não foi enviado porque o arquivo anexo é muito grande, baixe lá de forma manual, e muitos de vocês esquecem de fazer isso, aí passa o tempo e a submissão é arquivada, e os arquivos se perdem. Então, tem que ficar muito atento aos e-mails. Mas, sim, dá para configurar FTP. Tem um FTP que esteja 100% disponível, 24 horas, 7 dias por semana, toda aquela coisa, para não correr o risco de não receber o arquivo, tá? Pergunta do Wesley: qual seria esse meio correto de utilizar a exportação dos artigos aprovados de forma que envie os arquivos para o e-mail? Há essa informação em algum lugar? Sim, a informação está lá no documento, no guia do administrador, na parte de exportação, lá no Get Help Now. Se não tiver no guia de avaliador, perdão, de administrador, tem um guia específico para exportação, mas eu acho que eles juntaram tudo agora. Aqui, ó, Production Center, é esse aqui. Guia do centro de produção, tem a parte de configuração desse e-mail chamado batch, né? Que é o pacote aqui. Então, é o batches. E aí você tem toda a parte aqui de como é que configura um batch,
se vai ser e-mail, se vai ser FTP. Então, aliás, eu falei que para enviar para a gente os dados do FTP, mas nem precisa, vocês mesmos conseguem configurar o batch. Olhando aqui a instrução, dá para fazer se é FTP ou se é e-mail, tá? Então, tá tudo lá nesse guia. Minimamente, importar usuários. Sim, sem suas relações, seria crucial se ela preparar o relatório no Scholar One que gere essa planilha. Não é o mesmo, considerando que Cielo conhece melhor que qualquer um de nós o Scholar One e o JS. Bom, o que exportar usuários do Scholar One é muito tranquilo. Tem um relatório pronto para exportar o usuário. E o que precisa fazer é depois compatibilizar com a planilha no OJS. O OJS tem uma planilha e aí tem que fazer essa equivalência, colocar lá nas colunas do OJS. Existem regras específicas do OJS que não vai diferente do Scholar One, então os campos não têm as mesmas regras necessariamente. E também tem uma questão de que não pode ter usuário duplicado. O usuário não pode já existir no JS, né? Se eu não me engano, preciso confirmar isso, porque senão o sistema faz o quê? Se aquele e-mail está cadastrado já, ele faz o quê, né? A gente precisa confirmar direitinho qual é o comportamento aí. Embora tenha lá a mesclagem, sempre precisa informar qual é o usuário que vai permanecer. Então, assim, é possível importar usuários, mas precisa ver essa questão de colocar na planilha. Isso não vai ser nós que vamos fazer. Se o periódico quiser fazer isso, vai baixar a planilha do Scholar One e colocar na planilha do OJS. Acho que isso responde. Então, não é necessário preparar esse relatório. Esse relatório já está pronto, está lá na parte de User Reports, relatórios de usuário, relatórios para exportação. Cielo tem muito mais expertise para fazer, inclusive alterando o relatório padrão de usuários para incluir campos, etc. Cielo pode ter expertise, mas Cielo não tem tempo para fazer isso para cento e tantas revistas, né? A depender de quantas que vão migrar para o Scholar One. E também a gente é um momento que o periódico tem de rever essa lista, de excluir usuários, não incluir usuários, melhor dizendo, que não fazem mais sentido no novo sistema, no JS. Então, se ela não vai fazer essa importação para o periódico, colocar uma planilha do JS. A condição para a gente fazer essa importação é que a planilha esteja preenchida dentro das regras do JS, que no momento oportuno a gente vai passar como fazer isso, tal. Então a gente passa, mas o trabalho de colocar nessa planilha é muito melhor se ele for diluído entre vocês vão fazer só para o periódico de vocês, a gente tem que fazer isso para todos os periódicos, é muito mais trabalhoso, fora que a gente pode subir usuário que não faz sentido, usuário que não está sendo mais usado, que pessoas que faleceram, então precisa ter essa curadoria tem que ser feita pelo periódico. Se tem mais alguma pergunta? Acho que não. Também a gente está chegando aqui próximo do horário. Bom, então eu agradeço a atenção. Fica então como orientação para quem quiser consultar lá o Release Note, né, o documento, para ver em mais detalhes essas modificações, caso vocês tenham alguma dúvida. Também fica como orientação procurar saber como está o JS hoje, se informar sobre a versão mais atual, para vocês já irem se familiarizando com esse sistema, essas mudanças. Nós
pretendemos fazer um webinário, né, para os nossos periódicos que usam o OJS, para mostrar essa versão nova, que ainda a gente não atualizou do Cielo, a gente não fez essa atualização ainda da 3.4. E aí, eu estou considerando enviar o convite para todos os periódicos Cielo, para que vocês também já vão se familiarizando com essa versão nova e ver do que se trata o periódico. Quem quiser participar, quem tiver disponibilidade, participa, né? E tem alguns webinários anteriores já no nosso canal do YouTube, mas muita coisa já mudou de lá para cá, então acho que é mais interessante participar desse novo aqui, a gente vai fazer em algum momento esse ano, tá? Lá para outubro, provavelmente. Bom, muito obrigado pela participação, é muito importante que vocês mantenham, que a gente mantenha esse diálogo, e a gravação vai estar disponível depois no YouTube, e até a próxima. Tenham todos e todas um bom dia. Tchau, tchau.